Num lugar solitário, nasceu um dia um homem muito inteligente e extremamente curioso. Ele gostava de criar pássaros. Tinha uma grande diversidade deles e apreciava o canto de cada um. Ele admirava como só pelo ar que os pássaros respiram, eles conseguem formar cantos diferentes, suavíssimos. Acontece que uma noite, perto de casa, ele ouviu um som delicado. E sem imaginar que aquilo podia ser qualquer outra coisa além de um pássaro, ele foi atrás do som. Chegando à estrada, o que ele encontrou foi um pastor que assoprava um pedaço de madeira furada e mexia os dedos sobre a madeira, tapando e em seguida abrindo cada buraco. Os sons pareciam com o de um pássaro, mas de um jeito diferente. Impressionado e muito curioso, o homem deu ao pastor um bezerro e recebeu em troca a flauta. Voltando para casa, ele pensou que se não tivesse por acaso encontrado o pastor, ele nunca teria descoberto que existe uma outra forma de criar vozes e cantos. Ele pensou e então decidiu sair em busca de outras aventuras. E aconteceu que no dia seguinte, passando perto de uma casinha, ele ouviu alguma coisa ressoar dentro dela. Ele pensou que devia ser uma flauta ou então um pássaro. Mas quando ele entrou, o que ele encontrou foi um menino serrando com um arco na mão direita umas fibras estendidas sobre uma madeira côncava, enquanto com a mão esquerda ele apoiava o instrumento e movimentava os dedos. Sem soprar nada, o menino extraía sons dos mais diversos. O homem ficou espantado. Aquilo ampliava ainda mais as possibilidades de produzir melodias inusitadas. E então ele começou a acreditar que poderia haver ainda muitas outras na natureza. Ele entrou num templo e escutou um som diferente. Achou que era alguém tocando, mas que maravilha! O som tinha saído das dobradiças da porta quando ela era aberta. Em outra ocasião, ele entrou numa estalagem, atraído pelo som que ouviu de fora, achando que encontraria alguém tocando um violino. Mas que surpresa! O que ele viu foi um sujeito esfregando o dedo na borda de um copo. Depois, ele percebeu que as abelhas, os pernilongos e as moscas produziam um som não pela respiração, como os pássaros fazem, mas com o rapidíssimo bater das asas, um som perpétuo. E isso aumentou ainda mais a admiração que ele sentia pelos sons, ao mesmo tempo em que diminuiu a certeza que ele tinha sobre qual é a origem do som. Os grilos também, com o movimento das asas e não com o sopro, produziam um som particular. Quando ele acreditou que não podiam mais existir outras formas possíveis de produzir sons, depois de ter observado também órgãos, trompas, flautas e instrumentos de corda de todo tipo, até chegar numa lingueta de ferro que, quando presa entre os dentes, usava de um jeito esquisito a cavidade bucal como amplificador, quando ele acreditou ter conhecido tudo o que podia conhecer dos diferentes sons produzidos na natureza, ele se percebeu ainda mais no escuro e na ignorância, porque uma cigarra caiu em suas mãos. A cigarra seguia fazendo seu som. Não adiantava tentar fechar a boca dela ou as asas, porque isso não diminuía aquele som altíssimo, estridente. O homem não percebeu nenhum movimento de escamas nem de outras partes do corpo da cigarra. E nessa investigação, ele finalmente levantou a caixa dos pulmões da cigarra e viu que embaixo dela tinha umas cartilagens duras. Ele acreditou que o som vinha do movimento dessas cartilagens e resolveu quebrá-las para fazer com que a cigarra parasse. Tudo em vão. Então, ele fincou uma agulha bem fundo no corpo da cigarra e tirou, junto com a voz, a vida dela. Desse jeito, ele não pôde mais pesquisar se o canto vinha mesmo daquelas membranas. O homem assim percebeu que não conhecia quase nada sobre os sons. E toda vez que alguém perguntava a sua opinião sobre a origem dos sons, ele respondia que não conhecia nenhuma causa e que tinha certeza de que deveriam existir 100 outras maneiras que ele ainda ignorava, que eram desconhecidas
e impensáveis. Você está ouvindo 20.000 Léguas, o podcast de ciências e livros. Eu sou a Leda Cartoon. E eu sou a Sofia Nestrovski. 20.000 Léguas é realizado pela Livraria Megafauna, Livros no Centro, em parceria com o Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. O podcast também conta com o apoio da Vita Investimentos. E essa história que você acabou de ouvir foi escrita pelo Galileu Galilei. É uma fábula sobre a ciência, que o Galileu conta no meio de um longo argumento que ele escreveu para discordar de um padre jesuíta. E essa história se tornou a preferida de um outro padre, que era amigo do Galileu e que era grande admirador dele e que se chamava Maffeo Barberini. Em 1623, o mesmo ano em que o Galileu publicou esse livro onde está essa história do homem curioso que mata a cigarra, em 1623, o que esse amigo do Galileu se tornou foi o Papa Urbano VIII. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. E 10 anos depois disso, foi esse o Papa que no Santo Ofício da Inquisição condenou Galileu e fez com que ele abjurasse as suas maiores convicções. Como que isso aconteceu? É o que a gente quer investigar nesse episódio e também no próximo. Vamos começar do começo. A gente vai contar a história do personagem que você acompanhou até agora nessa temporada. Galileu, um homem curioso que observa os movimentos do mundo e os movimentos dos céus. Para dar uma organizada na casa, vamos encaixar agora tudo que você já ouviu da vida do Galileu numa linha do tempo. Galileu nasce na segunda metade de 1500. Ele é filho de um músico que estava experimentando com instrumentos e desafiando as teorias estabelecidas. Ele fica um bom tempo meio perdido, tentando entender o que é que ele vai ser quando crescer. Ele vai estudar medicina, mas na verdade ele está interessado em pêndulos e triângulos. Ele não consegue diploma em nenhuma universidade, mas vira professor universitário de matemática. Talvez ele jogue bolas de chumbo do alto da Torre de Pisa, ou talvez não. Mas fato é que ele está interessado no movimento dos corpos. Ele não se casa, mas tem um filho e 2 filhas e se ocupa da criação deles. Galileu precisa de mais dinheiro, então ele dá aulas particulares, vende instrumentos militares, lê horóscopos, mas ainda não é o suficiente. Ele não inventa o telescópio, mas vai a Veneza e fica sabendo dessa invenção. Aí ele aperfeiçoa o instrumento e tem a ideia de apontar o telescópio para o alto. Porque ele estudou técnicas de desenho, como a perspectiva e o claro-escuro, Galileu conseguiu ver o que ninguém tinha visto: as montanhas na Lua e as luas de Júpiter e as manchas solares. Com quase 50 anos, e agora a gente está na primeira década de 1600, Galileu publica o livro O Mensageiro das Estrelas, o Siderius Nuncius, que faz dele um dos homens mais célebres da Itália, o matemático e filósofo principal do Grão-Duque da Toscana. E até agora ficou faltando falar de um aspecto importante e que normalmente é o que vem na cabeça das pessoas em primeiro lugar quando a gente pensa hoje no nome Galileu Galilei. Onde entra a igreja no meio disso tudo? É possível que a infinita benignidade de Deus possa endereçar à pureza de minha mente um raio mínimo de sua graça, pela qual se me aclare algum dos sentidos escondidos de suas palavras. Essa não é uma citação de um papa, de um bispo ou de um cardeal agradecendo a benignidade de Deus e chamando de um raio mínimo de graça divina
a capacidade de desvendar os sentidos das escrituras. Foi o próprio Galileu quem disse isso. Inclusive, assim, o Galileu, transformado em mártir da ciência versus um sistema de opressão intelectual, o Galileu ele teve uma excelente relação com a Igreja Católica ao longo da maior parte da vida dele. Esse é o Tomás Haddad, que você já ouviu aqui em alguns dos episódios passados. Ele é professor de História da Ciência na Escola de Artes e Ciências Humanas da USP. Ele era amigo pessoal do Papa Urbano VIII, desde a época que esse homem era o cardeal Barberini, e o Papa conta que ele gostava, enquanto jantava, que algum funcionário dele ali ficasse lendo algumas obras do Galileu para ele, porque o Galileu, de fato, dizem aqueles que entendem, ele é um capítulo importante da literatura italiana. Ele tem, né, uma prosa que é fascinante, etc. E o Papa ficava lá, jantando, comendo e ouvindo o Galileu. Num lugar solitário, nasceu um dia um homem muito inteligente e extremamente curioso. A história do homem em busca da origem do som era a que o Papa mais gostava de ouvir enquanto comia. Galileu teve, desde muito cedo na sua carreira, uma série de interlocutores religiosos, muitos deles jesuítas. Inclusive, as primeiras observações que o Galileu fez pelo telescópio, elas foram confirmadas por um grupo de astrônomos jesuítas, um ano e pouco depois dele divulgar essas observações. Talvez isso que o Tomás Haddad está falando seja surpreendente. Mas eu vou lembrar aqui o que a gente falou quando deu início a essa temporada, lá no episódio 0. A gente tende a fazer distinções hoje que não fariam sentido para alguém vivendo no século XVI ou XVII. A gente pensa por antagonismos, a gente traça uma linha e de um lado coloca ciência, do outro religião. A gente, daqui de longe, olhando para o passado, separa, divide. Coloca de um lado o teatro, do outro o fato. De um lado a imaginação, do outro a realidade. Esse é um episódio sobre a relação do Galileu com a Igreja. E é um episódio para desfazer mais uma dessas dicotomias que ficaram pra gente. Nessa pesquisa, quanto mais eu e a Leda a gente foi se aproximando dos assuntos, mais essas dicotomias foram deixando de fazer sentido. Quanto mais a gente entra nesses assuntos, mais emboladas as coisas ficam. Você já ouviu aqui, por exemplo, que a astronomia e a astrologia não precisavam estar uma em oposição à outra, mas que às vezes elas até se apoiavam e se complementavam. Mesmo essa ideia de que existiam duas configurações diferentes e opostas para pensar o universo, de um lado o sistema ptolomaico, geocêntrico, com a Terra no meio, e do outro lado um segundo sistema, o sistema polêmico, com o Sol no meio, o sistema copernicano, heliocêntrico. Mesmo isso não é bem assim. Na verdade, eram muitas opções cosmológicas. E o próprio sistema ptolomaico podia ter um monte de leituras diferentes. Ele era um grande guarda-chuva, que na origem vinha assim do Ptolomeu, mas que desde a Grécia Antiga até o final da Idade Média, foi sofrendo assim adaptações. Ptolomeu versão fluido celeste. É a teoria de que não existem esferas segurando os planetas em suas órbitas, mas que o céu é fluido e contínuo, em nada parecido com uma cebola. E os planetas seguem seu curso independente, como pássaros no ar ou peixes no mar. Esse negócio de que o Galileu foi condenado porque ele defendeu uma teoria astronômica moderna em oposição a uma igreja que estava presa a uma teoria antiquada, isso não é satisfatório. O geocentrismo estrito, né, aquele que a Terra está parada no centro, ele tinha sido basicamente abandonado por todo mundo que pensava a respeito desse tipo de problema na época em que o Galileu foi processado. Lembrando que todo mundo que pensava nesse tipo de problema deve significar o quê? Umas 100 pessoas, assim. Se as oposições não eram tão claras, por que o Galileu encontrou tanta oposição?
religião do século XVII, na Europa, ela é aquilo que a gente poderia chamar de um fato social total. A igreja era uma parte essencial do dia a dia das pessoas. Para além das missas de domingo, era na igreja que aconteciam muitas das festas, muitos dos rituais de passagem. Ela estava presente nos nascimentos, nos casamentos e nas mortes. Mas também nas decisões políticas, na educação, na venda de animais e até mesmo servindo de depósito de mercadorias. Ela está em todos os lugares, ela está no cotidiano mais, assim, ínfimo. E a autoridade do Papa era quase como a autoridade de um rei. E até dependendo do lugar, o Papa tinha poder de depor os reis. A igreja... Ela está nas grandes obras artísticas, na música, na pintura, na escultura, na arquitetura, ela está na literatura e ela está na ciência também. Ela está na vida das pessoas. Da Europa do século XVII e das pessoas de sociedades coloniais que estão, inclusive, fora dessas sociedades, mas são violentamente levadas para dentro delas. Por exemplo, pessoas que estão sendo perseguidas, raptadas, escravizadas na África, pessoas nas Américas que não tinham nada a ver com isso, mas estão morrendo, estão também sendo escravizadas ou estão fugindo para outros lugares. A gente quer te contar mais algumas coisas sobre a igreja no tempo do Galileu. Mas eu tenho que te confessar uma coisa. É que a gente passa por muitas versões de cada um desses roteiros antes de chegar o momento de realmente gravar. Mesmo quando a gente acha que tem certeza do que a gente quer falar e para onde a gente quer levar o episódio, o texto acaba ganhando uma vida própria quando a gente de fato começa a escrever. E todo episódio enrosca em algum lugar e trava. Mas a maioria a gente consegue destravar sem penar demais. Parece que até nisso também o texto tem vida própria e quer ser escrito. Mas aqui, tentando falar do que foi a igreja, não foi tão fácil. Aqui a gente realmente empacou. Foram muitas versões diferentes que a gente sentou e escreveu e reescreveu e reescreveu. Numa versão, a gente gastava umas 2 páginas, o que dá uns 7 ou 8 minutos de áudio, tentando resumir a grande crise pela qual a igreja passou a partir de 1500. 95 teses de Lutero, reforma protestante, reforma anglicana, contra-reforma, concílio de Trento. Mas aí a gente leu essa versão em voz alta e percebeu que não era por aí. Que estava faltando alguma coisa, ou talvez, na verdade, até estava sobrando alguma coisa. E o texto não saía. A gente passou algumas noites sem dormir direito, vivendo a nossa crise com a crise da igreja. Lendo livros sobre jesuítas astrônomos que viam na astronomia a forma de se elevar acima das preocupações terrestres, para ver se lá nesses livros a gente encontrava alguma pista. Mas a pista apareceu em outro lugar, fora dos livros. Apareceu numa esquina do nosso bairro. A gente se encontrou por acaso, eu e a Leda, na rua um dia, enquanto eu estava voltando do mercado e ela estava indo para a natação. E a gente começou a conversar na calçada sobre a nossa crise com a crise. E a gente deve ter ficado uns 15 minutos paradas, conversando. Até que uma hora começou a me dar uma sensação de urgência. Porque eu me dei conta de que fazia 15 minutos que o sorvete que eu tinha comprado no mercado, e que ainda estava dentro da sacola que eu estava carregando, estava derretendo. Pensa que essa nossa história se passa no verão e que o calor tá insuportável. Não é à toa que a Leda tá indo pra piscina e que eu comprei sorvete. E pensando no calor, a gente começou a pensar no Galileu, que ficou doente pro resto da vida porque um dia ele quis se refrescar, mas não tinha ar-condicionado. E pensando no sorvete, a gente lembrou da lista de mercado que sobrou num manuscrito do Galileu. E de como tem algo que nos emociona de saber que ele gostava de grão de bico. E pensando na urgência, a gente lembrou que 5 papas morreram enquanto deliberavam no Concílio de Trento. Um de catarro, um de dor no estômago, outro de calor do verão, um de infecção urinária e um de derrame, só 22 dias depois de ter sido proclamado papa.
E como é que as pessoas ali em 1600 não olharam para isso e sentiram a urgência de chegar a um acordo? Como é que elas continuaram deliberando ao longo de 18 anos para decidir o que fazer diante da crise da igreja? Mas então elas finalmente chegaram numa série de bulas, que quer dizer bola em latim, porque os pronunciamentos do Papa eram selados com uma bolinha de cera, ou até mesmo com chumbo derretido. Uma série de bulas papais, que passaram a valer para decidir, por exemplo, quais livros seriam aceitos e quais deveriam ir para a fogueira. E então a urgência nos fez escrever. A vontade de contar histórias, e não a grande história, mas as histórias das pessoas que compõem a história, isso fez a gente escrever. Como a história de um homem curioso em busca da origem do som, que começou esse episódio. Ou a história de um homem curioso em busca das formas de movimento, que no meio de um argumento conta a história de um homem atrás da origem do som. E o sorvete vai para o congelador e o Galileu volta para a cena. A gente agora encontra o Galileu aqui. O ano é 1611, faz 1 ano que ele publicou Sidérios Núncios, e ele agora está tentando se acomodar e ficar confortável dentro de uma liteira vermelha não muito grande, que balança bastante enquanto anda, puxada por um cavalo de cada lado, com 2 criados que acompanham. Depois de 6 dias na estrada, o Galileu está chegando em Roma pela 2ª vez na vida. Em cada noite, durante o caminho todo, ele monta o telescópio para continuar rastreando as luas de Júpiter. Ele está tentando determinar exatamente os períodos da revolução de cada uma, para ter uma confirmação ainda mais definitiva de que elas de fato existem. Porque já tem algumas pessoas questionando isso. Mas o Galileu não gosta de viajar. Ele tem uma saúde frágil demais para ficar indo de um lado para o outro. Ele nunca saiu da Itália na vida e, na verdade, nunca viajou para muito mais longe do que um raio de 300 quilômetros para além da Toscana, onde ele nasceu. Agora é inverno. Faz muito frio e ele está especialmente debilitado. Galileu tem sentido tanta dor de cabeça que ele teve de adiar a partida por 2 meses. De cama, enquanto ele estava se recuperando, o nome dele sim já viajou para bem longe, para fora da Itália. O nome Galileu Galilei se espalhou pelo mundo. Depois da publicação dos Sidérios Núncios, a fama dele chegou na China, na Rússia e na Ucrânia. O Duque de Zbaraj garantiu que o século XVII vai ser para sempre lembrado pelas descobertas de Galileu Galilei. As pessoas que imediatamente mais se entusiasmaram com o telescópio foram justamente padres jesuítas. Era no Colégio Romano dos Jesuítas que dava para conseguir a melhor educação de Roma. Estudar matemática, lógica, retórica, grego, latim, filosofia natural, filosofia moral. Enquanto alguns jesuítas viravam missionários e saíam em navios abarrotados, inclusive de prisioneiros e de gente raptada para trabalho escravo, enquanto esses jesuítas iam para espalhar a fé cristã nas missões em Nagasaki ou em Goa ou na Amazônia e morrer pela causa num país estrangeiro, existiam outros que serviam à glória de Deus pelos estudos e passavam a vida discutindo filosofia. E são principalmente esses jesuítas, aqueles que ficaram na biblioteca, esses jesuítas que estão acompanhando com grande interesse as descobertas do Galileu. Eles são alguns dos primeiros que, depois de ler o livro Sidérios Núncios, vão olhar pelo telescópio e confirmar aquilo que eles leram. E, em seguida, eles vão enviar relatos para os jesuítas nas missões a respeito disso que eles estão descobrindo. Alguns deles escreveram um relatório que ficou famoso entre quem se interessa por essas coisas, confirmando aquilo que o Galileu dizia no livro. Sim, a Lua é esburacada, tem os satélites de Júpiter, tem isso, tem aquilo. E depois, na década de 1610 e na seguinte, existem muitos pedidos de telescópios, por exemplo, por jesuítas estacionados na China, que escrevem, para os seus confrades solicitando: olha, me manda um telescópio, eu quero um desses aqui. Tem na Índia, nas Américas.
Então, houve uma recepção que eu diria que foi consideravelmente calorosa por parte de agentes da religião organizada, né? E os Médici encomendaram dos jesuítas que eles escrevessem poemas em homenagem ao Galileu. E os jesuítas se derramaram em comparações do Galileu com os heróis gregos. O Papa Paulo V, que é o Papa anterior ao Urbano VIII, o Papa Paulo V encomendou de um pintor que era amigo do Galileu um afresco da Assunção da Virgem para a igreja de Santa Maria Maggiore. A Nossa Senhora que ele retratou está em pé em cima da lua, mas é uma lua que já não é mais lisa e perfeita, e sim acidentada e sombreada precisamente como ela aparece nos desenhos do Galileu. Mas, como costuma acontecer com alguém que faz um sucesso estrondoso e imediato, alguém que vira assunto de uma hora para outra, o Galileu também está sendo muito mal falado. Os principais opositores do Galileu receberam a pecha de serem uma Liga dos Pombos, porque um filósofo chamado Ludovico delle Colombe, que é pomba em italiano, ele distribuiu um tratado em Florença com uma lista das citações bíblicas que supostamente contradiziam as afirmações do Galileu. Salmo 104, versículo 5. Deus lançou os fundamentos da terra para que não se abale em tempo algum. Crônicas 16, versículo 30. Deus firmou o mundo para que não se mova. Eclesiastes 1, versículo 5. E nasce o sol, e põe-se o sol, e apressa-se a voltar ao lugar onde nasceu. Galileu não se dignou a responder. Ele sim tem senso de urgência. A melhor coisa a fazer, ele entendeu rápido, era vencer a dor de cabeça, sair da cama e ir até Roma, onde ele já é o convidado de honra do Grão-Duque. Fazendo isso, ele pode conversar com as pessoas certas para autenticar as descobertas que ele fez. Ter o reconhecimento da igreja, o selo do Papa. E aqui está Galileu, numa terça-feira santa de março, final do inverno, chegando na Cidade Eterna, a capital do antigo Império Romano e do atual Império Católico, para onde, é o que dizem, todos os caminhos levam. Roma ainda é, nesse momento, um polo de pensamento livre, em termos relativos, desde que você não seja judeu, muçulmano, protestante, ou um escravizado chinês, ou indiano, ou africano, ou ameríndio, ou tártaro, ou o Giordano Bruno. Fora isso, o clima é arejado, as novas ideias circulam e são incorporadas às perspectivas antigas, com homens e inclusive algumas mulheres participando das discussões. Os filósofos conversam com os artesãos, que conversam com os eclesiásticos, que muitas vezes são também filósofos. E o Galileu é convidado a fazer parte de um grupo de pensadores e artistas da corte. Ele é agora um dos chamados acadêmicos linceanos, os que têm olhos de lince, os que veem longe e veem bem. O Galileu passa a assinar o nome dele ao lado de um desenho de um lince. Ele já tinha, em outros momentos, assinado o nome do lado de um desenho de uma parábola. Nesse momento, na Páscoa de 1611, a viagem para Roma é a melhor que podia ser. Fui recebido e festejado por vários cardeais ilustres, prelados e príncipes da cidade, que queriam ver as coisas que eu havia observado e se mostravam encantados. Como eu também, da minha parte, fiquei encantado diante das maravilhas das suas estátuas, pinturas, afrescos, palácios, jardins, etc. Ele converte incrédulo atrás de incrédulo. Ele é recebido pelo cardeal Maffeo Barberini, aquele que vai se tornar o Papa Urbano VIII, e o que o cardeal diz é que ele está disposto, e mais do que isso, que ele ficaria encantado em ajudar o Galileu de todas as maneiras que tiverem ao seu alcance. O Galileu é elogiado por eclesiásticos de alto escalão, é bem tratado pelos maiores professores romanos,
É convidado de honra de banquetes, sempre acompanhados de música, onde ele exibe o telescópio para todos, que olham através dele em plena luz do dia para avistar as inscrições das paredes da igreja de São João de Latrão, a mais de 1.500 metros dali. E depois, à noite, para que, já de barriga cheia e um pouco bêbados, os participantes do banquete possam olhar os astros celestes. E o Galileu, enfim, é recebido pelo Papa de então, que é o Papa Paulo V, um homem conhecido por ser circunspecto, reservado, até soturno. O Galileu se ajoelha diante dele e o Papa manda que ele se levante para que eles conversem de pé. Isso é uma honra excepcional. Descobri que esses padres finalmente reconheceram a genuinidade das estrelas mediceias. Isso ele escreve numa carta para um amigo, e estrelas mediceias, só lembrando, é o nome que ele deu para as luas de Júpiter. Espero logo descobrir e determinar o período exato das suas revoluções. E confio que o Deus Todo-Poderoso, que me concedeu a graça de descobrir tantas novas maravilhas por sua mão, me concederá também essa graça. O Galileu estava convencido de que ele tinha sido eleito para fazer não algumas, nem mesmo as maiores, mas todas as descobertas celestiais. Alguns anos mais tarde, ele vai chegar a dizer, com todas as letras, em outra carta, que cabe apenas a ele descobrir os novos fenômenos dos céus. A ele e a mais ninguém. E aqui a gente chega numa das qualidades mais sedutoras ou mais irritantes, dependendo do lado de que você tá, do nosso personagem. A empáfia, a bravata, a cara de pau, a autoestima do Galileu, que imagina como não ficou inflada com essa recepção. Nem o Papa quis que o Galileu se ajoelhasse. Então o Galileu começou a se sentir superpoderoso. Ele disse que quem, como ele, é capaz de elevar o olhar aos céus é indiscutivelmente um ser humano mais elevado do que a média. E quando ele ataca os oponentes dele, ele ataca. Ele diz que eles mal merecem ser considerados seres humanos. Eles são, abre aspas, são todas palavras do Galileu aqui, anões intelectuais, ignorantes idiotas, palhaços, covardes vis e bandidos ingratos. Pezzo da Zinaccio, elefantissimo, bufolaccio, vilã, poltrone, balordone, barattiere, poveraccio, ingrandissimo, villano, ridicoloso, sfacciato e normale. Como toda pessoa muito segura de si, o Galileu vai acertar muito, sim, mas ele vai errar também. Aliás, como toda pessoa. Mas acontece que aqui os voos e as quedas são maiores. Nem sempre, nos debates que ele começava, o Galileu estava certo. O livro que ele escreveu para discordar de um padre jesuíta, o livro em que ele conta a história do homem curioso em busca da origem do som, esse livro é um longo debate que o Galileu põe no papel para reforçar o lado dele de uma polêmica. Ele quer provar que cometas não existem. Esse jesuíta, hoje a gente sabe que nesse aspecto, especificamente, ele estava certo. Para ele, os cometas são fenômenos reais, ou seja, os cometas existem. O Galileu escreve os seus argumentos para explicar por que ele não acredita em cometas. Para ele, os cometas seriam miragens, tão materiais como o arco-íris ou a aurora boreal. O cometa não passaria de uma ilusão de ótica.
Para você ver que realmente não tem como resumir a coisa numa oposição simples. Muitos dos jesuítas apoiavam as ideias e as descobertas do Galileu. E quem não apoiava, quem discordava do Galileu, nem sempre estava errado, nem sempre era um obscurantista, um supersticioso que se recusava a aceitar os fatos. Galileu, agora, tem apoio do Papa. É aceito pela corte. Conquistou fama internacional. Ele finalmente encontrou o seu lugar e ele pode esticar as pernas. E ele, então, se sente autorizado para comprar polêmicas, para enfrentar a briga que vier. E é claro que a briga vem. Como é que você imagina que ficaram os opositores do Galileu? Aqueles que ele nem sequer considerava humanos. Ou o jesuíta que acreditava em cometas, que teve que aguentar as ironias e as conclusões estapafúrdias desse matemático metido a filósofo e queridinho dos príncipes. Em Florença, um padre que fazia parte daquela mesma Liga dos Pombos, um padre pregou seu sermão aproveitando uma citação da Bíblia para questionar o Galileu e os seus seguidores. Em latim, ele disse: Viri Galileae, qui statis aspicientes in caelum. Homens da Galileia, por que ficais olhando para o céu? Então, como naquela época ainda não existia nem o paper científico e nem o textão, o que o Galileu fez foi escrever cartas. Essas cartas tinham uma intenção dupla, de que elas fossem lidas pelo destinatário, mas depois copiadas e recopiadas e espalhadas para chegar em mais gente. Cada pessoa que recebia uma cópia fazia uma cópia e passava adiante. E assim, as ideias do Galileu se espalharam, quase como um rumor, com senso de urgência, escritas num italiano comum e não em latim. O Galileu escreve essa série de cartas se definindo como um copernicano e mostrando, na verdade, que Copérnico não contradiz a Bíblia. Que afirmar que a Terra se move e que o Sol é que está no centro não significa negar as Escrituras. Então ele, o Galileu, vai começar a fazer distinções importantes aqui. A primeira delas é entre os 2 livros que Deus escreveu. Um livro é a Bíblia, certo? Mas o segundo livro é a própria natureza. Os 2, segundo Galileu, são obra divina, e nenhum dos 2 pode ser falso. E aí vem uma segunda distinção importante que o Galileu faz. A distinção entre o que está escrito na Bíblia e a interpretação feita por quem lê a Bíblia. Se em algum momento parece que tem uma contradição entre a natureza e a Bíblia, o problema, na verdade, está em quem lê. Se bem a Escritura não pode errar, Ele começa. Poderia às vezes errar algum dos seus intérpretes. Entre estes erros, um seria muitíssimo grave e frequente, quando quisesse deter-se sempre no puro significado das palavras. E então Galileu dá exemplos da própria Bíblia para dizer que algumas das passagens, se forem lidas ao pé da letra, se forem lidas literalmente, apontam graves heresias e mesmo blasfêmias, porque seria necessário dar a Deus pés, mãos e olhos, e aceitar que Deus às vezes se esquece ou não sabe das coisas. O que ele diz é: uma coisa é o texto, e outra, bem diferente, são os sentidos do texto. E com a natureza é a mesma coisa. Deus fez a natureza também como um livro aberto para ser lido e decifrado. E se cabe aos padres interpretar a Bíblia, não cabe a eles falar de geometria, de astronomia, de música ou de medicina. Citando uma carta do Galileu, abre aspas. Isso seria como se um príncipe absoluto, sabendo que pode ordenar livremente e fazer-se obedecer, quisesse, sem ser médico nem arquiteto, que medicasse e construísse a seu modo, com grave perigo para a vida dos enfermos e manifesta ruína dos edifícios. Fecha aspas. Para resumir, ele diz aquilo que ele escutou de um cardeal. A intenção dele é descrever como vão os céus, e não ensinar como se vai ao céu. O Galileu, que disse que ele não está interessado em saber como se vai ao céu, que é o problema da salvação, mas como
os céus vão como os céus caminham, que seria o problema científico, ele está falando isso para demarcar um terreno, para assegurar um espaço de autoridade. Essas cartas do Galileu ficaram conhecidas na história como um manifesto da autonomia da ciência. Se a gente quiser, dá para colocar um marco aí. Galileu inaugurou a ciência moderna. E não foi porque ele opôs ciência e religião, não é bem isso. É porque ele defendeu que a ciência tem um lugar próprio e que esse lugar seja autônomo e que as pessoas que ocupam esse lugar tenham a mesma relação que o arquiteto tem com a arquitetura, que o médico tem com a medicina. Galileu ainda não nomeia assim, porque a palavra cientista só vai ser cunhada lá em 1800 por um colega do Darwin. Mas ele já está defendendo o papel do cientista. E precisou que alguém como ele, que não pertencia a um lugar único, mas que se sentia à vontade transitando pelas classes diferentes, precisou que alguém como ele inventasse um lugar ao qual pertencer. Séculos mais tarde, quando Einstein estava no ensino médio, ele escreveu uma redação para a escola chamada Meus Planos para o Futuro. Ali, o Einstein já tinha esperanças de crescer e se tornar um físico. Além de elogiar a possibilidade de investigação teórica que o meio oferece, ele disse que se sentia muito atraído por uma espécie de independência que existe na profissão de cientista. E quem pretende pôr termo aos engenhos humanos? Pergunta o Galileu, em outra carta. Quem pretenderá assegurar que já se viu e já se sabe tudo o que há no mundo para ser sentido e sabido? Isso lembra a história que a gente contou no começo desse episódio. A história do homem que quer saber mais além daquilo que ele ouviu, que quer conhecer todos os sons que existem. Porque ele não se satisfaz, ele não acha que já sabe tudo o que há no mundo para ser sentido e sabido. O Galileu já estava falando sobre um cientista, muito antes dessa palavra existir. Há mistérios tão profundos e conceitos tão sublimes, é o que ele diz nessa mesma carta, que as vigílias, as fadigas e os estudos de centenas e centenas de agudíssimas inteligências não os penetraram ainda inteiramente, com as investigações levadas adiante por milhares e milhares de anos. A história do homem em busca da origem do som, que encontra uma cigarra e, querendo saber como ela produz o seu zumbido estridente, acaba enfiando uma agulha no corpo da cigarra e tirando, junto com a voz, a vida dela. Essa história era a preferida daquele amigo do Galileu, o Maffeo Barberini, que foi quem acabou se tornando o Papa Urbano VIII. E essa também é uma questão de interpretação de texto. Porque o que o Papa entendia dessa história é que ela era uma fábula sobre o mistério do mundo, sobre como o ser humano nunca vai ser capaz de entender tudo o que existe na criação. Mais do que isso, sobre como o ser humano, se vai longe demais com a sua inteligência e sua curiosidade, corre o risco de matar aquilo que ele admira. Esse é um jeito de interpretar essa história. Mas a gente pode pensar em uma outra interpretação. Lembra de como ela começa? Num lugar solitário, nasceu um dia um homem muito inteligente e extremamente curioso. Quando a gente escuta essa história, parece que gruda mais o fato do homem ser inteligente e curioso do que o lugar ser solitário. Mas a gente volta nisso porque tem alguma coisa aí. Todo o périplo desse personagem acontece porque essas 3 informações são importantes. Se ele não fosse inteligente e curioso, é claro que a história não aconteceria, ele não ia se perguntar de onde que vem o som. Mas, se ele não viesse de um lugar solitário, se ele não estivesse sozinho, ele evitaria um bom tanto de perguntas dispensáveis. Faltou um amigo ali no começo. Alguém que encontrasse com ele um dia por acaso e começasse a conversar na calçada, ignorando o calor por alguns minutos,
para dizer para ele que existe um negócio chamado flauta. Quando Galileu delimitou esse novo campo, esse campo em que ele podia fazer o trabalho de ler o livro aberto do céu e da terra, ele não estava se isolando. Ele estava abrindo o caminho para que mais gente pudesse passar. O problema do homem em busca da origem do som, para o Galileu, talvez não seja tanto que ele tenha ultrapassado o limite da própria inteligência e curiosidade, mas sim que ele estava sozinho, que ele não tinha pares com quem trocar. A ciência se faz em conversa. Não é à toa que o Galileu argumenta em cartas e que ele escreve livros inteiros que são diálogos. A comunidade científica é isso, é uma comunidade. O Galileu, com certeza, não tinha dimensão do alcance que isso teria para gerações seguintes chegando até a gente. E ele não tinha dimensão do tamanho que a ciência ocuparia no nosso mundo. Mas o passo que ele deu foi grande. E talvez a gente possa dizer que foi um passo maior do que a própria perna. Porque não bastou ele reivindicar a autonomia da sua investigação. Ele chegou a dizer que quando a observação da natureza revela coisas novas que não batem com o que está na Bíblia, cabe então aos intérpretes da Bíblia, os padres, assimilar essas novidades e reinterpretar o texto para fazer com que elas caibam. Quer dizer, mais do que delimitar o campo dele, ele mesmo traçou uma linha e pisou para fora dessa linha. Ele quis que os cientistas informassem a igreja como ela deveria se portar. Achando que ele podia tudo, o Galileu fincou a agulha fundo demais. Eu acho que o que está em jogo no caso Galileu são relações muito específicas, muito localizadas no tempo e no espaço de poder, de disputas. Mas eu tenho muita dificuldade diante da evidência histórica e das interpretações que mais me convencem de achar que o que está colocado no caso do Galileu é essa oposição metafísica, né, de ciência e religião. O que está colocado ali é, em alguma medida, a desobediência assim, explícita do Galileu a algumas ordens que ele tinha recebido. Galileu viaja para Roma mais uma vez, 5 anos depois. Mas agora ele já não é recebido com tantos sorrisos. Ele é convocado a ir até a casa do cardeal Bellarmino, um velho jesuíta que tinha o título de mestre das questões controversas. O cardeal Bellarmino era o homem que tinha condenado o Giordano Bruno à fogueira. Bellarmino e Galileu têm uma conversa a que todo historiador da ciência gostaria de ter acesso. Será que eles se trataram com respeito genuíno, resolvendo questões de um jeito simplesmente formal? Ou era claro para os dois que eles se desprezavam, que cada um detestava o que o outro tinha para falar? A gente não sabe. Mas fato é que algumas semanas depois desse encontro, a igreja chegou a uma primeira decisão que diz respeito ao Galileu. Afirmar que o Sol é o centro do universo é uma tolice absurda e uma heresia. Dizer que a Terra não é o centro do mundo e que ela se move é um erro filosófico e teológico. Naquele ano de 1616, o livro do Copérnico, que tinha sido publicado já fazia 70 anos, por causa de muitas das afirmações do Galileu que esquentaram o debate, esse livro foi incluído no índice dos livros proibidos pela Inquisição. Mas o Galileu, que ainda é protegido por bastante gente em Roma, segue inocente. A gente continua essa história na semana que vem, com o Galileu no Tribunal da Inquisição. Quem leu pra gente os xingamentos do Galileu em italiano foi o chefe de cozinha, compositor e sambista ítalo-brasileiro Pasquale Nigro, diretamente da adega do seu restaurante em São Paulo, na Rua Girassol. E você pode conhecer um pouco mais, tanto do Pasquale quanto do restaurante dele, na nossa newsletter, que você pode assinar no site da Livraria Megafauna. Pezzo da Zinaccio, pedaço de mula. Aliás, no Brasil a gente fala muito, olha esse mula aí, não é? Mula, é então, verdade.
E lá, como eles eram pessoas muito elegantes, né, ele falava, é um pedaço só. Nesse episódio, os trechos que você ouviu do Tomás Haddad foram da mesa Como Ir ao Céu e Como Vai o Céu, que foi parte do ciclo de encontros 20.000 léguas de 2022 no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, que a gente organizou quando a gente estava dando os primeiros passos na pesquisa dessa terceira temporada do podcast. A mesa do Tomás Haddad foi junto com Roberto Mesquita, que foi diretor executivo do Instituto Fernão Brodel e também um ex-padre jesuíta, e a mesa foi mediada pelo Lourenço Fernandes, nosso assistente na produção da segunda temporada do podcast. Você pode assistir a mesa completa na nossa newsletter. Elefantíssimo. Esse elefantíssimo, como eu dizia, era o seguinte, e eu desconfio que ele queria sacanear o cara, em vez de falar elegantíssimo, ele falava elefantíssimo, ou seja, é um cara grande, desengonçado, e por aí vai. A terceira temporada do 20.000 Léguas, o podcast de ciências e livros, foi realizada pela Livraria Megafauna, Livros no Centro, em parceria com o Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. Nosso podcast também conta com o apoio da Vita Investimentos. Bufolácio. É aquele bufão, né? Deve ser o quê? Um palhação, né? Bufolácio, é um vilão. A idealização e a direção geral são da Fernanda Diamante. Concepção, pesquisa, roteiro e apresentação, Leda Cartoon e Sofia Nestrovski. Todas as traduções dos trechos citados são nossos, exceto onde indicado nos episódios ou nas newsletters. Bolordone, balordo, né? O cara, é a expressão que ele usa. Baratiere, melão. Cabeça de melão, vai fora. A coordenação geral é da Irene de Holanda. Trilha original, mixagem e edição de som, Fred Ferreira. Poverati é um coitadinho, né? Ingratíssimo. Ingratíssimo. Pô, você não é ingrato, você é ingratíssimo. Masterização, Tuta Macedo. Revisão técnica dos roteiros, João Cortese. Edição de texto, Rita Palmeira. Sfacciato é arrebentado, né? Já é tudo... Você tá tudo esculhambado, sai fora. Projeto gráfico e identidade visual, Flávia Castanheira. Diagramação, André Stefanini. Comunicação, Leana Ferreira e Manuela Steltzer. Inurbano deve ser realmente aquilo do campo, né? Você não é urbano, você é inurbano. Que tipo, não? Assistência de produção, Júlia Brick. Distribuição nas plataformas, Ricardo Terto. Esse episódio foi gravado no estúdio Baticum. Ridicoloso, ridículo, hein? Ecco.